Olá pessoal, 8 de junho de 2022, 19 horas. Quarta-feira e aqui estou para dar continuidade ao estudo Psicologia da Gratidão. Tudo bem com vocês? Muito obrigado a vocês que vieram aqui, que deixaram boa noite, que ainda chegarão. Obrigado pelo apoio, pela força, Caetano, Vânia, Camila, Aline, Ivani, Doroti, Luzia, Rosita e quem mais chegando aí, Sandra, Alice, Maria, Josias e Rosiane. Obrigado pelo apoio e pela força que vocês têm dado a este trabalho. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 18. Iniciaremos o capítulo 5, A Gratidão como Roteiro de Vida. Vamos lá. Hoje um pouco mais tranquilo, com menos slides do que habitualmente, então fiquem à vontade para ir deixando perguntas aí, na medida do possível eu vou respondendo. Transitando por níveis diferentes de discernimento e de lucidez, a conquista da consciência constitui o grande desafio existencial. Pode-se afirmar, sem dúvida, que essa conquista pode ser transformada no sentido, no significado que se deve buscar, proposto por Jung, substituindo a ilusão da felicidade transitória, fugidia, qual se fosse uma delicada miragem que a realidade dilui ao contato direto quando se encontra praticamente ao alcance. A ideia é essa ideia assim da miragem. E essa é uma ideia muito fácil de ser colocada porque é uma situação difícil para todas as pessoas. A sensação de que quando eu tiver o meu carro, a situação vai melhorar. Depois que meu filho ficar um pouco mais velho, a situação vai melhorar. E essa situação não melhora. Porque não está relacionado com um evento de fora. Às vezes a pessoa fala, quando meu filho for para a faculdade, aí eu vou ter tempo de fazer minhas coisas. Aí quando o filho vai para a faculdade, sente um vazio, deprime e não consegue fazer suas coisas. Então, está sempre colocando alguma coisa para fora. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade, em razão dessa questão toda que estou trabalhando aqui com vocês, nesse estudo da gratidão, de percebermos o quanto temos no aqui e agora. Nós percebemos o que nos falta. E o que nos falta é essa coisa que quando eu chego nela, ela esvanece. Que nem a neblina, né? Quando você olha de longe, meu Deus, não deve dar para ver um palmo lá dentro. Quando você entra, você percebe que é possível ver um palmo lá dentro. Ok? Então, a ideia principal aqui passa por esse local de eu estou conectado com o meu aqui e agora, eu estou consciente dos valores que tenho, das conquistas que já alcancei, e vou conseguir meditar nela. Ok? Então, quando Joana fala aqui, ó, transitando por níveis diferentes de discernimento e de lucidez, a conquista da consciência constitui o grande desafio existencial. Tá? A conquista da consciência constitui. Conquistar essa consciência, fala, mas ao mesmo tempo que fala de lutar contra o ego, e o ego é consciência, e de ampliar a sombra, conquistar a consciência é justamente isso, tornar-me consciente de tudo que sou, para que não exista mais sombra, portanto, inconsciência. Como nós transitamos por esses diferentes níveis de discernimento e de lucidez, seja assim, eu com relação a você e eu com relação a mim mesmo. Tem áreas da minha vida onde eu sou talvez muito mais lúcido do que em outras. Pontos que eu consigo fazer com muita clareza e outros que são completamente obscuros. E no comparativo entre os seres que habitam aqui o planeta, essa escala vai ficando sempre maior. Então tem alguém que não faz ideia das coisas que você sabe e tem gente que já sabe dessas coisas há muito tempo. Esse espaço de compreender que aquilo que você não enxerga dos teus valores e conquistas, às vezes é o tesouro que o outro busca, é onde nós ficamos nessa eterna angústia, que deveria ser apenas motivadora para que nós sempre continuemos a buscar alguma coisa, mas ela acaba sendo um pesar, porque estamos sempre no sentimento de insatisfação, se isso não for trabalhado, é claro. Tá? Então, ok, vocês deram feedback. Ele vai ficar oscilando pelo que eu estou vendo, porque é a qualidade do sinal aqui. Então, depois eu vou subir esse vídeo perfeitamente, tá? Se está difícil para vocês assistirem, então
é melhor voltarem depois aí, porque eu sei que fica um pouco irritante, tá bom? Vocês que estão aí no áudio talvez não vão pegar tanto problema assim. Pode-se afirmar sem dúvida, segundo Joana, que essa conquista pode ser transformada no sentido, né? Nessa direção e no significado que se deve buscar, proposto por Jung, essa busca pela individuação. E tornar-me consciente do meu espaço no mundo, permitindo com isso que eu entenda que o outro também tem um espaço no mundo e que não é uma competição, é uma cooperação. Substituindo então essa ilusão da felicidade transitória que eu acabei de dizer, que desaparece quando estamos perto dela. Tá? Então aqui eu trouxe na nota do expositor, no livro O Segredo da Flor de Ouro, capítulo 3.A, a dissolução da consequência, o Jung traz o seguinte: as tendências dissociativas são verdadeiras personalidades psíquicas de realidade relativa. São reais quando negadas, passando então a ser projetadas. Relativamente reais quando associadas ao campo da consciência, ou em termos religiosos, quando existe um culto. São, no entanto, irreais, na medida em que a consciência se destaca de seus conteúdos. Tendências dissociativas são verdadeiras personalidades psíquicas de realidade relativa. Essa tendência dissociativa, então, diz respeito a algo que assim é dissociativo, portanto, não associa, desfaz uma sociedade. Tendência dissociativa de valores que eu trago dentro de mim. Então, nós temos uma tendência dissociativa daquilo que eu trago como um valor, tornar-se uma projeção. Por isso que nós temos a criação dos mitos, que nós temos essa criação dos heróis, porque são projeções do que nós tínhamos dentro. Então, nesse livro, quando Jung elabora essa proposta, ele fala, por exemplo, que o que na antiguidade, na Grécia, por exemplo, ou em Roma, né, era uma força poderosíssima. Quando você pensa, por exemplo, em Netuno, quando você pensa em Poseidon, né, ou quando você fala de Zeus, era um ser extremamente poderoso. Depois, à medida que a humanidade foi evoluindo, esses seres ficaram regidos por uma única característica. A questão do amor, Afrodite. Questão do tempo, Hermes, como se eles fossem apenas uma pequena coisa, mas eles eram grandiosos. Nós estamos falando aqui de deuses, semideuses ou figuras que podiam transitar pelo Olimpo de forma geral. Tá claro? Porque não havia mais essa necessidade de tirarmos de nós para conseguirmos olhar aquilo fora, compreendermos de uma maneira melhor e aí reintegrarmos isso de uma maneira mais consciente, mais enxuta, que faça mais sentido, permitindo com isso que nós consigamos assumir responsabilidade maior pelas nossas questões, pelos nossos atos e pelas nossas condutas. Então eu não fico mais jogando isso só para deuses, o diabo, o meu vizinho, porque foi culpa da minha mãe, não sei o que, do meu pai. Existem responsabilidades que devem sim ser assumidas, mas eu não posso ficar apenas enxergando que existe algo de fora que me impede de viver a realidade disso que está dentro. Tudo bem? Ok. Então, são reais quando negadas, passando então a ser projetadas. Relativamente reais quando associadas ao campo da consciência, ou em termos religiosos, quando existe um culto. São, no entanto, irreais na medida em que a consciência se destaca de seus conteúdos. Por isso a ideia de que quanto mais involuído um ser, mais ele precisa de um coletivo para coisas que, em tese, isoladamente, não fariam sentido. Seja o que for. Vamos pegar esse exemplo da religião, não da religiosidade. Ontem, no estudo do Jesus e o Evangelho, eu falei sobre a questão dos protestantes, do Pentecostes, né? E das pessoas que oram em línguas. Se você está dentro de uma igreja protestante que busca o batismo no Espírito Santo, ou seja, orar em línguas, e você começa a orar em línguas, isso te gera um valor muito grande, porque você foi batizado pelo Espírito Santo.
Se eu pego esse indivíduo do mesmo jeito que ele está, orando em línguas, e coloco ele na praça central de uma cidade, ele pode ser visto como louco. Seja um indivíduo orando em línguas, entendeu? Seja uma pessoa rodando a gira ali, ou seja um médium incorporando alguma coisa. É a ideia de que nós nos sentimos seguros na hora de expressar alguma coisa que parece não fazer um sentido racional para os outros, ou que a ciência não pode explicar de maneira geral, mas que quando nós encontramos pessoas que compartilham do mesmo objetivo, nós conseguimos então aplicar essa realidade. Por isso ela é relativamente, tá? Então olha aqui a ideia. Relativamente real. Dentro da igreja é real, fora da igreja é loucura. Por que então? Nós temos esse processo que elas se tornam então irreais na medida em que a consciência se destaca de seus conteúdos. Eu compreendo que isso existe para mim, mas eu sou consciente do processo que está sendo representado aqui. Na prática, significaria o indivíduo, não que ele deixa de acreditar na oração do Espírito Santo em línguas, por exemplo, mas ele conseguiria fazer isso no meio de uma praça sem o constrangimento de que os outros entendam ele como louco, porque ele tomou consciência desse processo de tal forma que ele não está apenas repetindo o que os outros fazem para buscar aprovação dentro desse grupo, ele acredita naquilo, ele individuou dentro desse processo dele. É a expressão dele na fé e na crença. Tá bom? Então, quanto mais ritualística for uma religiosidade, uma expressão de religiosidade, ou mesmo uma expressão artística, quanto mais cenário, quanto mais imagens, quanto mais coisas materiais ela tiver, mais ela indica um coletivo de indivíduos que ainda precisam ver para crer. Por isso você não vai conseguir ter uma apreciação. Você pode ter eu estou insistindo no tema porque isso aqui é a base da construção do estudo de hoje, né? Você vai ter um indivíduo que consegue dormir, por exemplo, ouvindo punk rock, bem sujo. Mas se você coloca uma música clássica para ele, ou um lo-fi hip hop, ele não consegue se sintonizar com aquilo. Ele precisa que aquilo que está dentro dele seja interpretado com o que vem de fora. Então, como dentro dele existe uma conexão um pouco mais barulhenta, mais material, mais visceral, de expressão de raiva, de expressão de revolta, de expressão de testosterona ou progesterona, esse indivíduo ele não consegue se conectar com a sutileza, porque dentro dele não é sutil. Fica claro isso? Então ele precisa ir num show onde está todo mundo, um com o cabelo para cima, o outro com couro, o outro com spike, né? O coturno, aquela imagem, aquele pesar, aquela barulheira, porque isso para ele é um ritual. Então ele vai ali na frente, ele esbarra no outro, ele vai para o mosh pit, ele balança a cabeça e tudo aquilo dentro é tranquilo. Mas, de novo, se ele vai fazer isso no meio de uma praça, as pessoas vão filmar ele como se ele fosse um animal do zoológico, mas na verdade é a expressão da realidade dele. Tá? Então é você trazer para si mesmo, para si mesma, a ideia de aonde é que você está buscando essa conexão. As tendências dissociativas são verdadeiras personalidades psíquicas de realidade relativa. Então, o que o Jung está trazendo aqui é justamente essa ideia. Volto em Joana, quando Joana fala aqui, ó, proposto por Jung, substituindo a ilusão da felicidade transitória, porque eu começo a perceber, será que eu realmente sou feliz? Será que este carro realmente me faz feliz? Mesmo que eu tenha pago 3 vezes o preço dele, porque é o preço que se paga no Brasil, ou eu me sinto feliz porque a hora que eu saio na rua com esse carro as pessoas me olham bem? Quando eu tenho a certeza de que isso não diz respeito a querer agradar o outro, mas eu escolhi o carro que é o melhor para mim, a casa que é melhor para mim, o corte de cabelo ou a roupa que é melhor para mim, o olhar do outro tentando constranger não me constrange, e o olhar do outro tentando me aprovar também não gera expectativa, porque eu não estou buscando a aprovação do outro. Eu já me aprovei, eu já descobri o que é confortável para mim. Tá? É uma luta, é uma consequência, é uma busca que não termina e que nós vamos sempre em direção a algo maior, mas, se possível, sem essa angústia, sem esse desespero.
Continuando aqui então no Segredo da Flor de Ouro, capítulo 3. Ainda a nota do expositor, tá, pessoal do áudio? Este último estágio só é alcançado quando a vida foi vivida de um modo completo e com tal devoção que já não resta qualquer obrigação vital, imprescindível e também já não há desejo que não possa ser sacrificado para a obtenção do íntimo desapego do mundo. Em relação a isto, é inútil tentar mentir a si mesmo. Somos possuídos por tudo aquilo que nos apegamos, e quando somos possuídos, algo mais forte do que nós nos possui. Olha a profundidade disso aqui, conversando com o que Joana nos apresenta. Esse último estágio, então, eu disse que é onde o indivíduo consegue alcançar essa liberdade de ser quem é, porque não precisa de aprovação e não se constrange com a desaprovação, só é alcançado quando a vida foi vivida de um modo completo e com tal devoção que já não resta qualquer obrigação vital, imprescindível e também já não há desejo que não possa ser sacrificado, compreende? Para a obtenção do íntimo desapego do mundo. Por isso a importância de eu ter reforçado. Desapego no mundo não é existir mais no mundo, é existir com o mundo e apesar do mundo. Todo mundo fazendo a mesma coisa, como se fossem sardinhas. E você fala, eu posso até ser uma sardinha. E se eu me separar do grupo, eu corro mais risco de um outro peixe me comer. Mas e daí? Viver uma vida seguindo o coletivo também não é uma forma de morte? Será que não demanda em algum momento uma coragem de talvez tentar algo novo? Ir para um caminho que ninguém foi? E os que fizeram esse caminho, muitos foram crucificados, queimados, apedrejados e tudo mais. Porque as pessoas não compreendiam o que estava acontecendo naquele momento. Grandes nomes que nós estudamos que foram ridicularizados, estavam certos, mas foram ridicularizados por força da igreja, por força do Estado, por força do inconsciente coletivo, por força do conservadorismo e do medo com relação ao novo. Mas isso é uma coisa grandiosa, pensando em nível, olha, o Sol gira ao redor da Terra, geocentrismo, ou a Terra gira ao redor do Sol, heliocentrismo. Não é isso que nos cabe aqui. É a reflexão de como isso se aplica na sua vida, na sua história, na sua concepção como ser no mundo. Quais são os aspectos que já estão velhos e que você pode abrir mão para colocar algo novo? Essa é a ideia central aqui. O que você pode fazer para trazer uma novidade para a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se relaciona e você consiga se libertar desse medo do que os outros vão pensar e possa viver a sua realidade. Seja ela qual for, contanto que seja algo que te leva para cima, não algo que te leva para baixo. Você pode dizer, minha realidade é cheirar cocaína até ter uma overdose. Mas isso não é uma realidade, isso é uma forma de se automedicar de uma doença. A sua realidade não pode ser a doença. Nós não somos a doença. Nós a desenvolvemos e depois nós a curamos. Nós somos a saúde, porque nós somos a vida. Tanto é que a morte não mata o espírito, a morte mata o corpo, então nós somos a vida. Nós vencemos a morte, como disse Jesus. É encontrar, talvez você esteja num local porque tua mãe te ensinou que essa religião é boa, teu pai te ensinou que essa linha política é boa, teu marido te ensinou que essa linha de música é boa, mas lá na essência não é isso que você quer. Lá na essência talvez você queira tentar algo novo, que te causa medo. Então, tendo a gratidão como roteiro de vida, já que esse é o tema, é estar neste local como roteiro de vida. Eu vou sempre buscando uma experiência que produza em mim um sentimento de gratificação, onde eu me sinto recompensado de alguma maneira, mesmo que seja com um remédio amargo. Mas eu falo, ok, que bom que tinha um remédio amargo. Porque se você for pensar das pessoas que viviam antigamente e morriam de tosse, se dissessem para eles, olha, tem um remédio aqui que é amargo, que faz o olho ir parar lá na nuca. Ele fala, dá aqui, irmão. Dá aqui, é pela minha vida, eu quero. As pessoas tinham que fazer cirurgia sem anestesia, mordendo um pano.
mordendo um pedaço de madeira, e hoje a pessoa reclama que tem que tomar uma injeção. Ai, doeu, eu odeio anestesia. Essa é a ideia de agradecer, que por pior que seja, ficar dentro de uma ressonância magnética que parece que você vai morrer lá dentro, que te enterraram vivo para algumas pessoas, e se não tivesse isso? Daqui a pouco você está batendo a cabeça na parede porque não deu tempo de preparar o teu cérebro, não deu tempo de medicar você. Esse aspecto de conseguir ser grato enquanto a maca está entrando na ressonância. Falar, isso aqui é horrível para mim, é péssimo estar nessa situação, mas que bom que eu posso fazer esse exame. O pessoal das próximas gerações terão ressonâncias menos sufocantes, como algumas já são, mas nós é que estamos neste processo. Então nós temos que agradecer que o hoje é melhor que ontem, com a certeza de que o amanhã vai ser melhor que hoje em termos de evolução tecnológica, principalmente. Em relação a isto, é inútil tentar mentir a si mesmo, porque quando eu tento mentir, eu sou possuído por aquilo a que me apego. E quando eu sou possuído, algo mais forte do que eu me possui. São esses comportamentos que você diz assim, eu faço isso e não sei porquê. Eu quero fazer diferente, mas quando eu vejo eu fiz da outra forma. Porque você está vivendo uma mentira. Porque você se apegou, em alguma maneira, a algo. Seja essa expectativa do outro, seja o medo de não frustrar teu pai, tua mãe, a sociedade, porque você é mulher, porque você é homem, porque você é trans. Você se apegou a algum valor. E este valor te massacra e te faz agir de uma maneira diferente daquela que o teu, vamos, em vez de falar self, coração quer. Você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem vergonha e medo. Então essa vontade te domina e é como se ela ficasse escapando pela tua boca sem querer. Pequenas falas onde você se entrega, esses atos falhos, onde você dá a entender que quer mais do que aquilo. Começa a perceber. Em algumas culturas modernas, ainda existe o conceito machista e primário de que a gratidão é um sentimento feminino, não passando de uma emoção específica da mulher que não deve ser cultivada pelo homem. Nesse contexto, quando um homem expressa gratidão, dizem ei-lo em conflito de sexualidade com predominância da ânima no comportamento. É muito legal a maneira formal com que Joana falou aqui, né? Quando o cara expressa gratidão, ele é chamado de bicha. Foi isso que ela disse aqui, ó. Chamam ele, é um indivíduo que está em conflito de sexualidade com predominância da ânima no comportamento, vulgo bicha. Bichinha, gratiluz, né? Primeiro, o aspecto de chamar o indivíduo de bicha fica pejorativo, então já demonstra uma homofobia, mais do que o machismo. Porque o machismo é uma coisa, que ele acaba se estendendo para a homofobia. Por quê? O machista, ele tem um sentimento de que o macho é superior à fêmea. Quando ele enxerga um indivíduo que tem essa predominância da ânima, ou seja, que tem traços e comportamentos que são vistos como femininos, ele também rejeita esse indivíduo. Então, já é um homem que rejeita a mulher por ser mulher. Quando ele vê um homem que age como mulher, ele rejeita o dobro. Então, a base da homofobia traz também o machismo. É uma expressão de raiva contra a ânima, o feminino. A negação dessa ânima nele. Então, ele não vai dar um beijo no filho. Parabéns, filhão. Ele fala como se fosse um cachorro. Good boy, bom garoto, bom garoto. É isso aí, filhão. É isso aí, filhão. É isso aí, filhão. Ele não consegue chegar e falar, vem cá, filhinho, porque para ele isso é bichice. E a bichice para ele é uma expressão de inferioridade, porque a mulher é inferior. Então, quando ele está jogando bola e um cara chora, ele fala, para de ser mulherzinha. Ele não consegue compreender que metade dele é ânima, que ele não vai conseguir funcionar para a sua autorrealização se ele não integrar essa parte da ânima. Então vem o que foi dito no começo do estudo. Ele nega essa parte, projeta isso fora, agride as mulheres fora, para depois entender que na verdade ele está agredindo a mulher dentro dele, a parte feminina que ele nega. E mesmo eu dizendo tudo isso, se você recorta esse trecho e manda para o indivíduo desse, ele vai falar no máximo, esse cara é bicha. Fica claro? Ele não consegue.
Essa é a parte que Joana traz aqui, então. Ó. Em algumas culturas modernas, ainda existe o conceito machista, eu diria que mais do que algumas, várias, o conceito machista e primário de que a gratidão é um sentimento feminino. Bom, nós estamos aqui já no capítulo 5, no estudo 18, compreendendo a importância da gratidão na vida e aonde ela nos leva. Se o indivíduo entende a gratidão como algo negativo, ele está muito longe de começar o passo. Porque muitas de vocês que estão aqui assistindo o vídeo tinham a ideia de que já eram gratos, e de que já tinham a noção disso. E vídeo após vídeo pensa, poxa, eu achava que eu era grato, eu estou vendo que eu não sou, eu achava que eu entendia e eu estou vendo que eu não entendi. Então nós que de alguma forma já expressávamos o sentimento de gratidão, estamos nos colocando aqui num banco primário, imagina os indivíduos que ainda acham que a gratidão é uma coisa inferior, porque isso é coisa de gente fresca. Então essa é a ideia. Joana traz que isso gera um bloqueio. E quando eu falo desse local de buscar a aprovação da sociedade, é muito homem. É muito homem. Seja que tenha uma expressão de ânima, que são homens mais sensíveis, ou seja aqueles que realmente são gays. Eles sofrem muito para conseguir se encaixar em sociedade, nessa sociedade tribal inicial da adolescência, principalmente. Hoje, um pouco menos do que a minha geração, que era menos do que a geração anterior. Mas eu sei de pelo menos 5 amigos que eu tive com quem eu cresci juntos, que saíam para beijar as meninas, que andavam com as meninas e não sei o que, não sei o que, e só depois que foram fazer faculdade, foram fora, é que se assumiram realmente gays. E não voltaram mais naqueles encontros dos amigos da escola, porque não se sentiam à vontade. Precisaram sair. Então, quanto tempo esse indivíduo viveu na mentira? Quanto tempo você levou dentro dos teus relacionamentos para aprender o que é traído, o que é ser traição, por que trair, o que machuca? Você traiu, viu que deixou outra pessoa mal, foi traído, enganou e tal, para se desenvolver. Pensa no indivíduo que só começou a ter a vida sexual dele do jeito que ele queria aos 23 anos de idade. Ele já chega muito atrasado. A chance dele ser enganado, manipulado, a chance dele não conhecer o próprio corpo é muito grande, isso gera sofrimento e insatisfação. Seja aspecto sexual, seja aspecto religioso. Essa é a importância do conteúdo que eu estou fortalecendo aqui hoje, insistindo nisso. Porque muitas pessoas estão ouvindo isso, achando que eu estou falando com terceiros e ainda não perceberam que eu estou falando com elas. É você que talvez esteja passando por isso, e justamente essa é a ideia que o Jung falou anteriormente. Você não percebe, porque algo te domina. Não percebe coisas muito sutis, seja da sexualidade ou do que quer que seja. O tanto que você odeia protestantes e chama eles de crentes. O tanto que você diz assim, eu sou macho, e quando vai assistir pornografia, só quer assistir filme de homem que tem um pênis grande. Por que você precisa de um pênis grande se você é tão macho? Tem alguma coisa, percebe? Tem alguma coisa que você não compreende. Tem alguma coisa que está além do que você diz enxergar e que conversa com a tua essência e que você distorce para caber no teu mundo, mas que está expressando, ei, talvez você queira participar de um grupo como os evangélicos participem. Talvez você não esteja assistindo o vídeo para olhar a mulher que está ali, mas para olhar o homem. E se isso te agride, se isso te assusta, se isso te gera um sufocamento, é isso que precisa vir para fora. Desabafe. Desabafe. Com o teu travesseiro, com teu Deus, com a sua meditação, mas desabafe, porque isso nos implode se não for trabalhado. Nesse contexto, quando um homem expressa gratidão, dizem então que ele é mulherzinha, como se isso fosse inferior. Tá? Em consequência, essa natural manifestação da emotividade rica de amor é recalcada e desprezada, gerando culpa inconsciente pela instalação do seu oposto, que é a ingratidão. Numa linguagem poética, a flor e o fruto, o lenho e a sombra, são a gratidão da planta à bênção da vida. A linfa generosa e refrescante é a gratidão da nascente reconhecida ao existir. Essa é a ideia do dia a dia que Joana coloca.
Não é ser grato porque chegou aonde você queria, é ser grato por onde você está. A natural manifestação da emotividade rica de amor é recalcada e desprezada. Por quê? Porque isso é visto como algo inferior. Então, em consequência desse preconceito, em consequência dessa opressão, e aqui não é uma briga para ver quem é mais vítima, tá? Porque as mulheres elas não crescem junto com os homens, então elas recebem a repressão do homem. Porque então fica como se fosse qual imagem? Um monte de homens que estão encostados na parede, vendo ela passar como se ela fosse um objeto e chamando ela de gostosa quando ela só quer ir tomar água no bebedouro. Super constrangida porque o seio dela cresceu aos 13 anos de idade e ela se sente mal naquele corpo. Só que se naquele momento ela parasse e pudesse ver a sinceridade dos que estão ali, daqueles 5 caras encostados no muro olhando para ela com esse olhar, tem uns 3 que estão constrangidos com aquilo, mas precisam fazer aquilo, senão eles é que vão apanhar também. E talvez nenhum deles realmente acredite naquilo, mas estão repetindo o que o pai falou para eles. Aí, filhão, tem que ir lá e pegar todas as meninas, hein? Então ele acha que ele precisa fazer isso para ter essa validação do pai. Existe isso dentro do indivíduo, como existe isso dentro de mulheres, o machismo de tanto que é enfiado goela abaixo. Elas vão chamar uma mulher que se expressa como quer de piranha, de safada, de não sei o quê. Só que quando você para e olha, somos todos seres humanos tentando representar um papel, você vai descobrir que naquela parede de olhares tinha um gay. Que te achou linda, que achou tua roupa super legal, mas que não estava olhando para você como um objeto, estava olhando com vergonha. Mas nós não conseguimos olhar quando estamos no sentimento de abuso. Dá uma vergonha de passar na frente de uma construção, que às vezes tem uns pedreiros lá e não sei o quê, mas se você parar para olhar, o cara está só mexendo concreto. Nem todos vão fazer isso. Mas já ficou tão forte dentro de nós que dá uma sensação de medo. E esse medo nos impede de fluirmos livremente. Então existe uma pressão, uma construção dentro do meio masculino de tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, que é insuportável. Que depois é que o indivíduo vai perceber. O primeiro passo dentro dessa construção é rejeitar a mãe. Filhinho de mamãe, a mamãezinha veio trazer na escola, a mamãezinha pagou o negócio dele, a mamãezinha... Então ele tem que rejeitar a mãe para caber no mundo dos homens. Eu não posso ser o filhinho da mamãe. Mas quem é que fica ao lado ao final de tudo? Quem é que acompanha na doença? É a mãe. O pai está ali também, mas eu estou falando da expressão de como esse sentimento começa. Então eu tenho que descartar a mãe como se ela não fosse nada. Ah, você me deu a luz, o problema é teu, não pedi para nascer, sai daqui. Para pertencer ao grupo de indivíduos que estão fazendo a mesma coisa, ninguém sabe exatamente por que está fazendo isso, porque tem 11, 12, 13 anos, e no fim das contas viram esses machos abusadores, abusivos, que estão lá chamando a namorada de vagabunda porque ela demorou 5 minutos para chegar. Ou vice-versa, tá? De mulheres que vão ter essa expressão de autoritarismo também, né? Porque eu entendo, o público do estudo é 80% feminino, então eu tendo a dar esse exemplo, mas eu não estou dizendo que os homens são só agressores, nem que as mulheres são só vítimas. Eu estou trazendo como se constrói um lado da história para que naturalmente você projete como se constrói o outro, que também vai ser uma ideia de defesa. Nenhum homem presta, que o pai que fez as coisas do jeito que fez, já fala para a filha, nenhum homem presta, hein? Se eu souber que você está namorando, você só vai namorar aos 22 anos. Então ela cresce ouvindo que nenhum homem presta e que só o pai dela presta. Aí ela tem que ficar apegada ao pai, porque o pai fica ciumento, aí nenhum homem presta. Então ela também maltrata os caras. Usa, abusa, brinca com um, brinca com o outro, porque nenhum presta. É muito profundo. A reflexão de como nós cabemos no mundo começa como nós nos relacionamos. Igreja, centro espírita, mesquita, religião de forma geral, religiosidade, como nós gastamos o nosso dinheiro é uma consequência do que vem depois. Então a base, vamos por dizer assim, pedagógica dessa construção é quando você cria seu filho, quando você cria sua filha, dentro dessa compreensão de que não é porque é homem que não presta e não é porque é mulher que é fraca. Porque nós temos fraqueza e força. Nós temos masculino e feminino. Quem consegue criar um filho dessa maneira no mundo atual, ele vai ser ridicularizado sim na escola em muitos momentos. Mas em algum momento essa barreira quebra e ele começa a entender a natureza dele e cresce como um ser mais respeitoso.
O grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva da manutenção da vida. Tudo na natureza, quanto é belo, nobre, fecundo e estético, constitui a sua gratidão por fazer parte do espetáculo da vida. O grão que se permite triturar. E essa é a parte que conversa com aquele teor bíblico de humilhai-vos e eu vos exaltarei. As pessoas pensam, o que é me humilhar? É passar uma vergonha? Não, é se colocar no local assim, faça com humildade, humilhai-vos e eu vos exaltarei. Faça com humildade que, se você começa do 0 e sobe para o 1, você já foi exaltado. Se você já quer começar do 5 e desce para o 4, você foi humilhado. É uma sensação. Então, se você quer a exaltação, comece do 0. Se ficar onde está, ficou onde está. Se subir 1, foi exaltado. Ou quando Jesus fala, quando chegar a um local, sente-se na última cadeira para talvez ser convidado a sentar na frente. Porque senão você pode chegar e sentar na frente e ser convidado a ir para o fundo porque apareceu alguém mais importante que você. Humilhai-vos e eu vos exaltarei, se explica aí. Esse é o local. Essa é a geração que está sendo o grão triturado para contribuir com algo maior. Então é o teu filho que vai passar essa raiva, que vai passar essa vergonha, que vai sofrer esse bullying. Porque eu, quando era criança, sofri o bullying. Você, quando era criança, pode ter sofrido. Mas não era por conta de uma expressão de desenvolvimento. Era só porque a orelha era grande, porque o nariz era grande, porque era pequeno, porque era grande. Eles agora estão enfrentando um sistema. Mas ele está mais preparado do que muitos de nós imaginamos. Até os cachorros estão mais inteligentes. Imagina as crianças. Se você der espaço para elas se expressarem, você vai perceber que elas não trazem racismo. Elas não trazem homofobia porque elas nem trazem malícia. É só uma ideia, não é olhar assim, tem dois homens juntos, isso é feio. É feio se um estiver batendo no outro. Se eles estiverem de mão dada e felizes, é bonito, porque ela percebe amor. Então, tanto faz se é homem com homem, mulher com mulher, um trans com outro, se é uma pessoa pequena com uma grande, é a ideia de o que o indivíduo está observando. Então, não é assim, olha papai, que casal bonito, eles são bonitos porque eles estão amorosos. Olha aquele cara andando na frente da mulher dele enquanto ela carrega sozinha o bebê e as coisas, ou a mulher que faz isso. Então, isso é feio porque não está havendo cooperativismo. Tanto faz se é um casal hétero. Se eles demonstram uma relação tóxica, isso vai ser visto como tóxico. Agora, se eu intitulo que a relação entre homem e mulher é boa e aí homem com homem é tóxica, mulher com mulher é tóxica porque Deus não gosta, então eu nem sei o que é Deus, eu nem sei o que é homem-homem, eu não sei o que é amor. Porque se eu soubesse o que é amor, eu não diria que alguma coisa está errada. Só quem nunca sentiu amor e se casou por um comodismo, por causa do tamanho do peito, da conta bancária, do carro que dirige ou de qualquer outra coisa, é que não vai entender o que é amor entre duas pessoas e vai rejeitar aquilo. Então não é sobre homem com homem e um preconceito religioso. É sobre a incapacidade de reconhecer o amor naquela relação. Fica claro? Então eu estou falando às vezes de uma mulher que vai ter vergonha de andar com um cara que ela gosta porque ele está gordo. E aí ela vê dois indivíduos, dois homens andando juntos, sabendo que eles vão sofrer uma pressão muito maior que ela, e eles ainda conseguem, ela não entende por que eles aceitam isso. Mas é porque eles se amam tanto que eles aceitam os dardos que eles vão receber para poderem andar de mão dada junto na praça. E ela se ama tão pouco que ela não consegue acertar os dardos e deixa de lado o que está um pouco gordinho para ficar com o bonitão que ela nem se conecta e que pode ser tóxico para ela. Porque ela está sendo tóxica para si mesma a não viver o amor como gostaria, mas sim como acha que os outros vão aprovar. Então, tudo na natureza que é belo, nobre, fecundo e estético constitui a gratidão por fazer parte do espetáculo da vida. Eu sendo a natureza, eu estou promovendo o quê? Beleza? Algo estético bonito ou eu sou a feiura? O reclamão, o ranzinza, a pessoa pessimista, a pessoa que sabota os outros. Pensa-se muito em gratidão como instrumento de afeição, o que é correto. No entanto, é muito maior o seu significado
que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. Então, gratidão é um instrumento de afeição? Ok. Mas o seu significado é maior ainda, porque deve transformar-se numa forma de viver-se. Por isso é gratidão como roteiro de vida. Quando você se perder no caminho, você olha, com o que eu posso ser grato agora? O que eu posso fazer agora para embelezar o mundo com a minha conduta? Perdoar a pessoa agora? Ajudar alguém em necessidade? Parar de gritar? Trabalhar minha raiva? Reconectar-se com o meu filho? Vai tentando buscar sempre a beleza para fazer a tua parte de deixar o mundo um lugar mais agradável. Entregar-se ao processo de crescimento interior. Processo não é milagre, não é da noite para o dia, é uma construção de realização do progresso. Então, isso, segundo Joana, é a gratidão muito mais do que um obrigado, gratiluz. Não, é um processo de vida. Nem sempre, porém, o indivíduo sente a gratidão por motivos variados. Infância infeliz, família turbulenta e difícil, relacionamentos mal-sucedidos, solidão, complexo de inferioridade ou de superioridade que embrutecem os sentimentos, desenvolvendo as ferramentas de autodefesa. Isso não deve constituir motivo de preocupação. A simples constatação de que não se sente gratidão já é uma forma de compreendê-la, de percebê-la em manifestação inicial. Olha lá, nem sempre o indivíduo pode. Essa é a parte onde a pessoa que não consegue se conectar a isso, ela vai se sentindo sufocada, cobrada. Mas é por isso que eu digo, o objetivo dos estudos não é bater em ninguém. Mesmo que algumas pessoas insistam em dizer isso. O objetivo do estudo é confrontar você. Confronto sem conflito. É segurar na tua frente um painel que te incomoda, mas que vai te ajudar a melhorar se você olhar para ele. Fica claro? Então, quando eu cito aquela garota que está andando pelo corredor, indo para o bebedouro e tem 5 caras na parede, esse estudo é Joana, ou se você se conectou comigo, sou eu indo naquela cena, parando ao teu lado e falando, olha, para um minutinho, vamos olhar no olho desses caras? Não, pelo amor de Deus, eles estão me julgando, meu peito cresceu. Vamos olhar no olho deles? E aí, quando você vence a resistência e olha, você vai ver isso que eu disse. Que não é tão pesado quanto você sentia, porque o que está do outro lado não é uma máquina de odiar, é um ser humano com tantos ou mais medos que você. Talvez apenas utilizando da raiva como forma de expressá-los, mas isso fala muito mais dos medos e das inseguranças que ele sente do que da força. Porque a pessoa verdadeiramente forte emocionalmente é aquela que não bate. E não é aquela que apanha, é aquela que confronta. Pelo argumento e pelo argumento. E quando o outro parte para a ignorância, ela se convence de que o argumento do outro acabou. Então ela não tem por que falar a língua dele, que é a língua do soco ou do palavrão. É muito bonito na teoria. Na prática, é uma construção. Quando você segura um palavrão que você falaria, você está fazendo um passo em direção a deixar o mundo mais bonito. E a tua vida, como consequência, também. E aí você terá mais motivos para ser grata. Agora, se você teve uma infância infeliz, segundo Joana, se a tua família é difícil, como é que eu vou ser grato se eu fui abusado pelo meu avô? Como é que eu vou ser grato se meu pai me espancava? Como é que eu vou ser grato se eu não tinha nem o que comer? Relacionamentos mal sucedidos. Todo mundo que eu me envolvo me destrói, acaba comigo. Tive um filho, o cara foi embora, sabe? É muita dor. Tem gente que está com muita dor, com muito motivo para sentir raiva, com muito motivo para sentir revolta. E achando uma chatice ter que ouvir falar de gratidão e dizendo, quero ver estar aqui no meu lugar e falar tudo isso. Por isso eu disse, é bonito na teoria. Nós respeitamos o seu lugar. É isso que Joana traz aqui.
Existem elementos que nos impedem de fazer isso porque nós passamos por situações que só nós sabemos o quanto nos afetou. E ela diz: tudo bem. O simples fato de você perceber que não se sente a gratidão já é uma forma de compreendê-la, de percebê-la em manifestação inicial. É quando dizem: ateu não é aquele que que diz assim, eu vou provar que Deus não existe. Ateu é aquele que nem pensa nisso. Então, quando você percebe que você não sente a gratidão, você já está reconhecendo que ela existe. Que você não consegue alcançá-la, que você não consegue manifestá-la, mas que ela existe. E se existe, em algum momento passará perto de você. Talvez você não consiga sentir. Mas lá na frente, uma outra garota que foi abusada sexualmente, assim como você quando era criança, e você vai ajudá-la com os seus conselhos, ou você vai ajudá-la a fazer justiça, ela vai olhar e falar para você: muito obrigada. E aí você não sentiu a gratidão, mas você a recebeu de alguém que sentiu por uma conduta tua, que veio do abuso que você sofreu. Porque você conseguiu fazer o melhor que pôde com o pior que te foi dado. Isso te deu o mérito de receber gratidão, de impedir que uma garota passasse por tudo que você passou. Você não cura a sua, mas você faz com que o sofrimento da sua tenha valido para evitar o sofrimento de outra. E aquilo vai aos poucos, como a água mole em pedra dura, a gratidão bate em você, deixa uns risquinhos e vai embora. Depois de novo, depois de novo, depois de novo, até que chega uma hora que ela te invade. Então não se cobre sentir tudo isso. Este não é um estudo para dizer assim, olha, se você não está aqui, você está atrasado. Esse é um estudo para mostrar os caminhos que existem e você determina o seu tempo. Por isso o lema do canal Mude é: mude no seu tempo e do seu jeito, mas mude. É esse o objetivo e sempre foi. Tá? Não havendo pessoa alguma que se possa apresentar como autossuficiente, portanto, desvinculada de outrem, que não necessite do contributo das demais pessoas individualmente, assim como da sociedade em geral, é inevitável que a busca de companhia, o descobrimento dos valores que existem nos outros, a grandeza moral de que muitos dão mostras excelentes despertem o sentimento de gratidão como retribuição mínima ao contexto social no qual se vive. Então, isso aqui é um parágrafo só, por isso é tão grande. Não havendo pessoa alguma, então, é algo sempre trabalhado aqui, ninguém é autossuficiente, nós precisamos de alguém. Para nascer, alguém tem que nos gestar e ponto final. Então, autossuficiente, ninguém é. Não há como viver completamente desvinculado de outro. Tá? Que não necessite do contributo das demais pessoas individualmente, assim como da sociedade em geral. Então eu repito, é aquele indivíduo que mora lá no meio do mato sozinho fazendo as ferramentas. Ele faz ferramentas que os ancestrais fizeram, que os Neanderthals fizeram. Então ele ainda precisou disso. Agora, se você me dissesse, o indivíduo cai no planeta Terra sem nada, sem ter registro de nada, e ele tem que se conectar, de fazer, olha o tempo que levou para inventarem a roda, para descobrirem o fogo, até ele fazer tudo isso, ele já morreu de fome aos 6 anos de idade. Se ele foi largado aos 5 anos e 11 meses. É essa a ideia. O primeiro passo começa por aí. Então, se não existe pessoa autossuficiente, não existe alguém que consiga crescer individualmente na sociedade, é inevitável que a busca de companhia, o descobrimento dos valores que existem nos outros e a grandeza moral de que muitos dão mostras excelentes despertem o sentimento de gratidão como retribuição mínima ao contexto social no qual se vive. Com isso, você vai se permitindo compreender que tudo que te cerca, os bens que você tem, foram produzidos por uma mente. Que às vezes abriu mão de alguma coisa para que você pudesse ter isso. Fica claro? Nós não sabemos se o cara que inventou o ar-condicionado perdeu o casamento por isso.
Só fica aí nesse laboratório, só fica aí falando desse aparelho, vem aqui ficar comigo, vem aqui assistir o Netflix. Não, peraí, isso aqui vai mudar o mundo. Ah, sempre com essa cabeça de querer mudar o mundo. Eu vou embora para casa da minha mãe. Nós não sabemos. E aí hoje você fica aí no ar-condicionado climatizado, mas isso custou o casamento do indivíduo lá atrás. É essa a ideia, de que nada veio de graça, de que tudo passou por um processo de construção. Então, qual que é o seu papel? O que é que você está construindo para facilitar a sua e a vida dos outros depois? Por isso é deixar o mundo mais bonito. Ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção do seu exemplo e da sua bondade para as fileiras da sua trajetória. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e, de imediato, aciona o gatilho, sendo transformado em emoção e sensação orgânica. Ninguém, segundo Joana, consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção. A emoção do exemplo e da sua bondade para as fileiras da sua trajetória. Isso é natural. Quando eu falei aqui de ter começado a colocar água e ração para os cachorros de rua, os cachorros abandonados, e depois de 1 mês, 2 meses, uma vizinha fez a mesma coisa, a outra lá na frente fez a mesma coisa, é essa expressão. Às vezes a pessoa não sabe quem sou eu. Ela está passando com o carro dela para pôr na garagem, ela olha na frente da minha calçada e vê ali um pouco de ração. Ela pensa, vou fazer também. E aí a outra pensa também. Então, é essa ideia. Se você faz alguma coisa, naturalmente você está sendo observada. Mas se você tem dentro de si o sentimento de que se estão te observando é porque você está com alface no dente, não porque o teu sorriso é bonito, você não consegue. Alguém sempre vai criticar o que você faz porque o que a pessoa tem é crítica. Ela é crítica com ela mesma, então ela só vai conseguir te criticar. Mas quando ela te critica, ela não está dizendo que você é ruim, ela está dizendo que ela te viu. Se ela só pode dar crítica e ela está te dando isso, então ela está te dando o melhor que ela tem. Ela faz isso para ela. É isso que ela janta. É isso que ela almoça. Ela acorda se achando burra, ela acorda se achando feia, ela acorda se achando estranha. Como é que ela vai te achar bonita? Então ela te viu. Ficar na invisibilidade para não incomodar ninguém, para não ter que lidar com o melindre ou medo da rejeição, impedem você de produzir alguma coisa de bom para si e para o mundo. Vá buscar um meio de lidar com isso. Vai buscar um meio de consertar isso que está quebrado, de fazer funcionar o que está disfuncional. Nós não somos disfuncionais, nós ficamos. Nós somos progresso, lei do progresso. Nós estamos aqui para melhorar. Então, enfrente esses olhares e naquele momento lembra, eu vou lembrar do que o Vitor falou no estudo, e eu tô com uma sensação horrível de que a pessoa está me olhando e é vergonhoso, eu vou encará-la. Eu vou enfrentá-la. E talvez você perceba um olhar amoroso, um olhar de admiração. Talvez você perceba um olhar de reprovação, mas aí você se lembra, como é que a pessoa está reprovando alguém que está fazendo algo de bom para o mundo? Ela deve ser bem infeliz. E deixa essa semente, porque a tua atitude incomodou ela, mas é uma semente que lá na frente vai germinar. Então, você arrasta pelo exemplo. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformado em emoção e sensação orgânica. Então, começa no psicológico, no emocional, e quando eu sinto, automaticamente o corpo também se conecta a isso. Dá aquele preenchimento do vazio que droga nenhuma dá. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. Quando se experimenta o sabor da gratidão, este local, porque é físico, então é um sabor psicologicamente, como eu disse, toca você no seu corpo, preenche esse vazio, isso aumenta o desejo de mais servir. Porque se nenhuma droga dá isso, e as drogas, as pessoas depois que usam querem mais uma dose, imagina a gratidão que não é uma droga.
Isso te motiva. Servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e depois da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. Então, quando eu falei essa do cachorro, depois que eu alimentei o primeiro cachorro e depois quando eu cheguei nos outros dias e só de assobiar o cachorro já vinha correndo abanando o rabo, isso me deu vontade de fazer com todos os cachorros do bairro. E aí as limitações e as impotências foram chegando, mas a vontade passou a existir. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Quanto mais você começa a perceber que está deixando o mundo bonito, você quer mais. É aquela expressão daquelas avós, né? Que tem a casa com tanta planta que parece a selva amazônica. A primeira planta, sempre teve a primeira. Ela recebeu uma primeira flor e ela achou bonita. Aí ela quis colocar outra do lado para ficar talvez simetricamente bonito. Aí uma pessoa foi visitá-la, viu que ela gostava de flor, no aniversário dela mandou mais uma flor. E uma flor, ela não para mais, porque de repente ela fala assim, eu queria que as paredes da minha casa fossem de flor. É essa ideia. Você vai construindo e as pessoas vão achando você uma pessoa mais bonita pelas suas atitudes, pela energia que você vibra e aquele lugarzinho onde você mora, que nem a casa da família Adams, que tem sempre uma nuvem em cima, a tua vai ter sempre um arco-íris para as pessoas. Elas vão olhar e dizer assim, ali mora uma pessoa boa. Aquele cara ali é gente boa. Aquela mulher ali é gente boa. Essa é a expressão de que você embelezou o mundo. Mesmo que não saibam, porque estarão falando bem de você pelas tuas costas. Mas para que isso aconteça, você vai ter que passar pelo corredor das que falam mal primeiro. É natural, é uma expressão simples de vida. É o tal do Calvário. Você precisa ser levado ao Calvário pelos que te criticam, pelos que não entendem você, passar por esse processo de crucificação, de ser julgada, e aí sim você vence e se torna a ideia e não mais a pessoa. Essa é uma das aulas que Jesus nos deu. Próximo encontro, então, no dia 15 de junho de 2022. Começaremos o capítulo 5.1, O Ser Humano Perante a Sua Consciência. Beleza? Agradeço, então, mais uma vez pela companhia de vocês que vão assistir depois, tá? Vocês que não entenderam muito bem o que aconteceu. Não foi possível manter o vídeo ao vivo porque a internet não funcionou dessa vez, mas eu vou seguindo, vocês vão seguindo e nós vamos fazendo o melhor possível. Em algum momento retornarei para um local onde a qualidade seja melhor, né? Que a energia não fique caindo toda hora e que quando tem energia a internet funcione. Então, essa é a parte do meu calvário, de ter que lidar com esse aspecto de que eu faço a minha parte, mas a que a dos outros não está funcionando. O importante é que o material seja entregue, que o estudo seja feito e que essa mudança vá produzindo novas reflexões em todos nós. Desejo uma ótima semana a todos e todas vocês, um grande abraço e muita paz.